Você está ouvindo na Rádio Cidade Jornal da 89. Jornal da 89. Um dia após mais uma agência bancária da região ser alvo da ação de criminosos que só não levaram o dinheiro do caixa eletrônico do Bradesco de Córrego Novo, porque os explosivos usados para arrombar o terminal não explodiram, dados alarmantes mostram que o número de mortos vítimas de crimes do tipo é cada vez maior. Só no ano passado, 65 pessoas foram assassinadas em assaltos a bancos. O número equivale a uma média mensal de 5,4 vítimas e é 14% superior ao registrado em 2012, quando 57 pessoas foram mortas. O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro e Confederação Nacional dos Vigilantes. Infelizmente, Minas está entre os estados que lideram o ranking de mortes, com 6 registros. A pesquisa mostra que as principais vítimas são os clientes. Em 2013, eles foram 36,5% do total. No período, ainda foram assassinados 10 vigilantes, 7 policiais e 5 transeuntes. A saidinha do banco, golpe em que a abordagem no interior das agências e o roubo é anunciado fora, provocou 32 mortes, equivalentes a 49% do total. O assalto a correspondentes bancários matou 14 pessoas, figurando como o segundo crime mais comum em 2013. Os assaltos a agências tiraram a vida de 8 pessoas, o equivalente a 12% das mortes. O levantamento apontou a faixa etária e o sexo das vítimas. A idade de 31 a 40 anos é a mais visada, com 16 mortes. Em seguida, vêm os idosos com mais de 60 anos, com 14 assassinatos. Houve 11 mortes na faixa de 41 a 50 anos. Os homens foram vítimas 60 vezes, o que dá 92% dos casos. Também foram assassinadas 5 mulheres, 7% do total. Na tentativa de assalto ao terminal de Córrego Novo, por exemplo, a bomba instalada no caixa não foi detonada e especialistas do GAT de Governador Valadares precisaram ser acionados para desativar o artefato. Para a presidência da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, as mortes em decorrência dos crimes citados mostram a fragilidade da segurança pública e a necessidade de investimentos por parte dos bancos. Para o Jornal da 89, repórter Graziela Ângelo. E falando em dados alarmantes, o período de férias, quando a população habitualmente procura por piscinas, lagoas e cachoeiras, vai terminando. Mas a preocupação com o número cada vez mais expressivo de afogamentos na região e em todo o estado ainda existe. Só em 2014 foram mais de 10 mortes por incidentes nesses locais. Cenário já previsto pelo comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga, Raimundo Dias, antes mesmo do período de férias começar. Infelizmente, é da essa época do ano, né? E aumenta mesmo a ocorrência de afogamento. Lembrando que dificilmente o bombeiro ele resgata vidas, dado aí distância. Se a pessoa está afogando o tempo aí, ele é inimigo nosso, até que o bombeiro chega ao local. Infelizmente, ele vai resgatar mesmo corpo, infelizmente. Mas a dica que o bombeiro deixa é que as pessoas tenham noção. Se bebeu, não tenta aventurar na água, porque a pessoa, às vezes, sob o efeito de alguma bebida, ele acaba não medindo bem as consequências e acaba aí perdendo o controle e afogando. Outra dica, a pessoa está afogando, ela entra em pânico. E uma vez que ela está em pânico, a pessoa que não tem técnica para resgatar, fazer o resgate dentro da água, infelizmente poderá acontecer de, em vez de uma vítima, vai ser 2 vítimas. Aquele que já está afogando e aquele também que tentou resgatar. Se a pessoa sabe nadar, é fazer a abordagem da vítima ali por trás, né, com o braço por trás, mobilizá-la e tirar da água. Após tirar, se a pessoa já tiver ingerido água, né, lateralizar essa vítima e fazer-lhe os procedimentos. Se a pessoa tiver com parada cardiorrespiratória, aquela massagem torácica, que é 30 massagens por 2 ventilação. Mas a melhor dica disso tudo aí é a prevenção. A pessoa não se aventurar. A água, o bom é ir até deu no joelho, fora disso já corre-se o risco, né? Se tratando de piscina,
há incidência muito grande de afogamento criança. Os adultos não podem perder a criança de vista, porque tem clube, por exemplo, que não tem o salva-vida. Até acredita, aí, aproveitando até para fazer aí uma queixa no sentido de que toda a piscina deveria ter ali um guarda-vida para aquela pessoa, em caso de afogamento, ele já intervir logo, né? Infelizmente não tem. Mas a dica nossa aí é atenção, não brincar com a água, que a água é traiçoeira, e se não deu pé, não vai, não tenta arriscar, e todo cuidado é pouco. Tem casos aí que o bombeiro é chamado, pessoa que afogou aonde ele está acostumado a nadar, né? Às vezes o adulto está acostumado a nadar naquele local desde criança. Então a água é traiçoeira. Em tratando de lagoa, tem a questão do barro, né? A pessoa pode ficar presa em lama, tem tudo isso aí, pode ser uma galha, a pessoa também ser lesionada, pode ser uma pedra. Então, se tratando de cachoeira, ela não tem local seguro. A cachoeira ela é perigosa nesses aspectos. É pedra com limo, que a pessoa pode saber escorregar. Então a melhor coisa é prudência, né? Prudência não vai fazer mal para ninguém. Pessoa ali naquele espírito de euforia em uma cachoeira, às vezes para tentar até fazer bonito para colegas, alguma mulher ali, ele acaba subindo naqueles pontos mais altos da cachoeira e pulando de ponta. Então ele no médico ali pode ter uma pedra, a pedra rola, no tempo da enxurrada, é claro que ali poderia não ter, mas possa ter uma pedra, ele pode bater a cabeça ali, quando não morre, vai ficar aí paralisado e vai passar a ter uma vida vegetativa. E muitos deles acabando com família por causa de uma ação aí de, poderíamos dizer assim, um momento de euforia da pessoa que não mediu as consequências. Na capital, a morte de uma criança sugada pelo ralo de uma piscina também chamou a atenção de pais e autoridades. O fato foi há quase 30 dias, mas ainda segue apurado. Repórter Camila Campos. Enquanto circula a informação de que a perícia passa por dificuldades para embasar o laudo sobre a morte de criança sugada por ralo de piscina do Clube Jaraguá, na região da Pampulha, o perito Clemansur Chiabi, vice-presidente do IBAP, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, ao contrário de especialistas que reclamam da falta de normas específicas sobre a construção de piscinas no país, é categórico. Os ralos têm que existir pelo menos interligados entre si, ou interligado com uma coadeira, que no nome técnico é skimmer, que fica na borda da piscina e ela não é afogada, ou seja, ela fica no nível, ela aceita a variação do nível da piscina. Essa norma ainda determina que a velocidade da água no ralo, ela tem que ser no máximo 0,6 metros por segundo, que não é capaz de prender uma pessoa que ela consiga ser soltada. Essa norma também prevê que a tampa do ralo não pode prender um dedo de uma pessoa, por exemplo, ou prender brinquedos, por exemplo. Então, para todo ralo tem que ter uma tampa. O ralo, de fato, tem que ter uma tampa. Essa tampa é preferencialmente que ela seja em relevo para não permitir uma sucção total. Existe uma possibilidade normatizada, inclusive, também, de ter um dreno antiturbilhão, que tem essa característica, né? A posição do ralo também influencia, porque há uma frente, na avaliação de alguns especialistas, aquele ralo sugador do Jaraguá especificamente não poderia estar submerso daquela forma, ou seja, 60, 70 centímetros abaixo da superfície. É normatizado hoje no Brasil que o ralo, onde existe o sugamento de água, ele tem que ser no fundo da piscina. Está escrito isso textualmente no item 472 da norma técnica. Então não existe essa informação de que ralos têm que ficar na superfície, nunca lá no fundo da piscina. Eles devem ficar no fundo da piscina e na superfície, no contato da linha d'água, existe um outro tipo de ralo que é diferente, que é o skimmer ou aquele coador, que ele é aberto e ele não é alagado, ou seja, a água fica no meio dele, ele não suga a água, ela cai para um outro ralo que fica do lado de fora, o mesmo equipamento. Esse skimmer, ele tem uma abertura larga na borda da piscina, ele tem que ser interligado ao ralo de fundo também, para não dar qualquer tipo de sucção. A gente entende que em relação às piscinas, a ABNT tem um rol de normas, são 8 no total, que tratam de vários assuntos, desde o dimensionamento da piscina e especificamente em relação ao sistema de recirculação de água, existe uma específica que a gente mencionou, que é a 10339, que desde 1988 está em vigor e que ela contempla o fato relacionado a esse acidente. Clemansur Chiabi, vice-presidente do IBAP, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia.
Jornal da 89. A primeira reunião ordinária de 2014 da Câmara Municipal de Caratinga acontece daqui a pouco. O retorno dos vereadores ao trabalho legislativo depois do recesso de fim de ano será marcado por uma noite de homenagens. Uma cerimônia solene acontece nesta noite no Centro de Convenções Dário Grossi para a entrega de 25 títulos de cidadania honorária, 24 de mérito desportivo e 30 de mérito legislativo. A solenidade deve contar com a presença do técnico de futebol Ney Franco, que atualmente dirige o Vitória da Bahia. O desportista natural de Vargem Alegre já foi homenageado pela Câmara de Caratinga em 2005, quando recebeu o mérito desportivo. Ney Franco já dirigiu grandes times do futebol brasileiro, como Cruzeiro, Botafogo, Flamengo, Coritiba e São Paulo, além da Seleção Brasileira de Juniores. A cobertura do evento que marca o retorno das atividades dos vereadores da Câmara Municipal de Caratinga na edição desta sexta-feira, dia 30, do Jornal da 89. Repórter Josué da Silveira. E a seguir, convocados para novas missões, Frei Mariano e Frei Hudson deixam Caratinga em fevereiro.